Agora, o item 165, que são médiuns audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos ao tratar da pneumatofonia, é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir do fórum íntimo. De outras vezes, é uma voz externa, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de conversar, de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar com o espírito através de um médium audiente, que exerce o papel de intérprete. Tem uma notinha de rodapé que diz assim: o problema da voz dos espíritos, com timbre característico, a ponto de se reconhecer a voz da pessoa falecida há tempos, tem provocado críticas dos anti-espíritas, religiosos e científicos, que alegam o desaparecimento dos órgãos vocais no túmulo. Explica-se o caso pelas propriedades do perispírito. Mas é bom lembrar que nas experiências parapsicológicas de telepatia à distância, o fenômeno se confirma, sem que as objeções acima tenham sido levantadas. A realidade, portanto, da voz dos espíritos está hoje cientificamente confirmada. Voltando ao texto. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles que ele chama. Mas não se dá o mesmo quando um espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então, médiuns audientes ouvem de formas diferentes a voz dos espíritos e os reconhece pelo timbre. Então, algumas vezes ele ouve por fora, de outras vezes por dentro da sua cabeça, ouve a voz dos espíritos. A questão dos espíritos não se utilizarem dos recursos que nós usamos, né, para falar e para ouvir, isso não quer dizer que eles não têm timbre de voz. Cada um de nós é uma individualidade. Depois que a gente desencarna, não quer dizer que nós teremos um padrão único de comunicação. Então, a voz, as expressões, o jeito de falar, nós conservamos. E daí, quando os espíritos comunicam-se com nós através da fala, eles não articulam a boca, né? Mas eles emitem o som, que isso se reproduz, repercute nas propriedades do perispírito, e a gente ouve aquilo através da forma conhecida aí de comunicação nossa, né? Que é a gente falar e escutar. Assim como o microfone também reproduz com fidelidade a voz do cantor que está cantando à distância, ou que cantou e gravou, né? Depois a gente põe lá um pendrive e a gente escuta com perfeição. Timbre da voz direitinho. É a mesma coisa. Então, é muito agradável a gente ouvir a voz dos espíritos quando a gente vemos e ouvimos, né, comunicamos só com espíritos bons, saudáveis e equilibrados. Mas é sofrido e amedrontador quando nós recebemos a presença de espíritos vingativos, maus, ignorantes, brincalhões, que ameaçam a nossa segurança, né? Então, para a gente controlar esse medo e essa condição indispensável, que é comunicar com espíritos ainda inferiores, que é o que mais tem à nossa volta, como é que a gente convive com isso daí? O Allan Kardec já nos explicou e nós já aprendemos no capítulo da obsessão,
E lembrando, a gente controla isso moralizando-nos. Quanto mais a gente se moraliza, mais a gente domina eles, mais eles não têm acesso a nós. Então, se queremos vencer esse medo, esse receio de comunicar-se com os espíritos inferiores e infelizes, a gente vai moralizando as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos, e assim eles não se sobrepõem sobre nós. É o contrário.